Ciência Sem Limites está no ar. É um programa que relata, demonstra e conversa com os pesquisadores da universidade. No programa desta semana, nós estamos recebendo a visita do pesquisador João Roberto Gomes de Faria, do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru. Professor, prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, divulgar um pouco o trabalho. Perfeitamente. Para iniciar, então, o nosso programa, nós queremos saber um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Quando o senhor ingressou aqui na Unesp, o senhor é formado em que tipo de formação, mestrado, doutorado? Pelo menos o pessoal em casa se situar e ter uma noção, né, de como é que foi a sua trajetória acadêmica, professor. Tá. Bom, minha trajetória foi bastante tortuosa. Eu fiz um curso de engenharia de produção, me formei em 1981. Durante o curso, eu acabei sendo cativado pela área de ergonomia, que era ministrada por um professor que posteriormente foi professor aqui também no nosso campus, o professor Dr. Gastão de Castro Lima. Eu acabei me envolvendo bastante com a área de ergonomia, com a área de projeto e produto. Acabei fazendo, por conta disso, uma pós-graduação em arquitetura em São Carlos mesmo, só que agora na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Onde trabalhei com equipamentos para produção de tijolos de solo estabilizado. Após isso, fui trabalhar em São Paulo, fiquei lá 6 anos. Quando eu soube que tinha aqui uma vaga para a área de conforto ambiental, que eu já havia também me envolvido bastante durante o mestrado. Vim para cá, acabei ingressando na Unesp, então em 1991. A partir daí eu fiz o doutorado também vinculado à área já de conforto ambiental, só que no curso de Ciências da Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos. Me formei em 97. Tem pós-doc, professor? Sim, sim. Aí em 2003 eu fiz um pós-doc em Portugal, vinculado à pesquisa que eu estava fazendo aqui, já sobre métodos de pesquisa, sobre as variações do clima ocasionadas pela presença da cidade, pelos prédios, pela vegetação, pelas ruas. Também nessa época comecei a participar do curso de pós-graduação em design, na área de ergonomia, só que trabalhando com uma pesquisa envolvendo a qualidade da iluminação nos ambientes de trabalho, que eu continuo fazendo trabalho nessa área até hoje, nesse programa. E agora, a partir desse ano, eu passei também eu ingressei, né, no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, que foi aprovado no final do ano passado, então estamos começando mais um programa. Então o senhor ministra disciplinas, além da graduação, em dois cursos em dois de pós? Cursos. A nível de mestrado, design e arquitetura. Exato. E parece que de arquitetura, parece que só tem 4 no estado de São Paulo gratuito. Exatamente. Esse é o curso de mestrado em arquitetura, é o 4º do estado, né? Inicialmente havia o da USP em São Paulo, posteriormente o da USP em São Carlos, há pouco tempo também da Unicamp em Campinas e o nosso, a partir do ano passado. Professor, pelo que nós vimos, a sua área de atuação de pesquisa é conforto ambiental e iluminação. Desde os seus tempos, né, acadêmicos, continua a pesquisa até agora? Continua de certa forma. O que acontece é que conforto ambiental é uma área grande, né? Ela envolve a parte de conforto térmico, ou seja, como que as pessoas se sentem num determinado ambiente em função da temperatura, umidade, a parte de iluminação, e a parte de acústica. Só que cada uma dessas áreas é uma área com características próprias e coisas do tipo. No meu caso, como eu trabalho muito com modelagem computacional, eu acabo fazendo uma interface bastante boa entre pelo menos 2 das áreas. A acústica já seria pedir demais eu também me dedicar a mais uma, né? Mas a parte de conforto térmico e iluminação
eu continuo levando, né, agora por conta exatamente da dedicação aos 2 programas de pós-graduação. Tá, tem verba de órgãos de fomento nessa? Tem. Desde 2001, eu conto periodicamente com verbas da FAPESP, da CNPq, né, então já tive 3, 4 projetos financiados. Atualmente estou numa entre-safra, mas já preparando outro. Tá. Então, pelo que a gente viu na sua formação acadêmica, antes da gente entrar especificamente sobre conforto térmico e iluminação, qualidade da iluminação, né? Além de ministrar, o curso de arquitetura é bem selecionado aqui no campus, né? É bem graduado em termos de estrela, bem procurado, né, professor? Sim, nós temos o curso que eles chamam de 4 estrelas, né? Pelo guia do estudante da Abril. A procura do curso é muito boa, eu não me lembro exatamente quanto foi a procura do curso o ano passado, mas foi o mais procurado do campus. Perfeito. Professor, nós vamos então no próximo bloco entrar basicamente na sua pesquisa. O Ciência Sem Limites conversa com o pesquisador João Faria, o Joãozinho, no campus de Bauru, como é conhecido por todos aqui no campus. Se você quiser contactá-lo, basta enviar um e-mail, João, sem acento, né, sem o tio, fari@faac.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos na sequência. Ciência Sem Limites está de volta. No programa de hoje, conversando com o pesquisador João Faria, o Joãozinho, do Departamento de Arquitetura do campus de Bauru, da Unesp, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. A pesquisa do professor João é relacionada à iluminação, qualidade da iluminação e conforto térmico, basicamente o carro-chefe das suas pesquisas. Professor, neste segundo bloco nós queremos que o senhor fale mais sobre conforto térmico. Falar em conforto térmico é frio, calor, né? Como é que é? É dentro de casa, é fora de casa, é na rua, né? Certo. É basicamente isso, né? O conforto térmico é o termo que nós usamos para falar sobre a sensação que as pessoas têm num determinado ambiente. Se ela está com calor ou com frio, ou quando a gente diz conforto, na verdade a pessoa está numa situação neutra, né? Em arquitetura, a preocupação nossa é em criar ambientes internos, no caso, né, de edificações, de forma a propiciar boas condições de temperatura para a pessoa, né? Ou seja, se está muito quente ou muito frio lá fora, a edificação ela deve atenuar essa variação de temperatura, de forma que no interior fique uma temperatura mais agradável. E no caso de iluminação, basicamente a mesma coisa, ou seja, dependendo da atividade que se faça, tem uma iluminação melhor para o desempenho daquela atividade. Desde trabalhos, né, como aqui no estúdio, então nós temos uma iluminação toda especial para que a gravação saia boa, até em casa, na cozinha, quando a gente quer trabalhar na cozinha, ou ler um jornal na sala, ou mesmo assistir TV, né? Então, nós podemos desligar tudo, mas fica um contraste muito grande entre a TV e a sala, então é conveniente sempre que tenha uma iluminação. Tanto a parte térmica como a de iluminação estão relacionados atualmente a uma questão de sustentabilidade nas construções, porque, logicamente, se uma casa ou um local de trabalho que não aproveita a iluminação natural durante o dia, ela vai ter que o prédio vai ter que ter um consumo maior em energia elétrica para fornecer essa iluminação. Mesma coisa a parte térmica, principalmente aqui em Bauru, a maior parte do tempo é quente. Se não houver um bom condicionamento natural, através de aberturas, de vegetação externa, coisas do tipo, a princípio haveria aí um consumo de ar-condicionado, caso a pessoa tenha condições de instalar. Em relação à cidade, a parte de iluminação, pelo menos durante o dia, logicamente não é importante, mas a parte térmica é muito importante. Então, a gente sente ao caminhar pela cidade, como pedestre, condições cada vez mais agressivas, né, em função do aumento do número de veículos que geram calor. As ruas estão, a arborização está cedendo lugar ao calçamento simplesmente, né? Então,
existe pouca sombra para as pessoas. Então, tudo isso acaba gerando um desconforto muito grande. E o que resulta esse desconforto, né? Tem uma qualidade de vida inferior, é isso? Sim, logicamente, né? Além disso, né? A gente acaba ficando com uma quantidade maior de partículas no ar, ou seja, um ar de pior qualidade. As pessoas não se sentem muito motivadas a andar pelas ruas, uma vez que, né, ou está muito frio ou está muito calor. Então, a intenção dessas pesquisas é tentar entender um pouco, né, as pesquisas sobre clima urbano, sobre o que acontece com essa interação do clima na cidade. No Brasil é relativamente recente e a gente tem uma série de modelos que são desenvolvidos em Europa, Estados Unidos, que não nos servem porque é um outro tipo de clima. A configuração das nossas cidades são diferentes das cidades de clima temperado, o relevo é diferente, enfim. Né? A gente está tendo que partir um pouco do zero, tivemos que partir um pouco do zero para começar a entender essa dinâmica dessa interação da cidade com o clima, para tentar começar a fornecer algumas diretrizes para se fazer um planejamento urbano, ou pelo menos das vias urbanas, de forma a melhorar essa condição. E vocês já têm alguns dados que possam, sim, ser fornecidos? Como é que é feito isso aí? É modelo matemático, computacional? Ou... envolve pesquisa de campo, então de medição de variáveis, de temperatura, de umidade, medição de altura de prédio, trabalho com mapas, imagens satélites, entrevistas com pessoas. Professor, nós podemos ir no seu laboratório conhecer esses equipamentos, e esses computadores, essas simulações e ir a campo ali com o senhor? Sem dúvida. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar diretamente do laboratório do professor João Faria, ou seja, do ambiente de trabalho do seu departamento. Nós vamos conhecer esses equipamentos que ele usa para coletar os dados para que realmente ele possa aplicar as suas pesquisas. É um breve intervalo e voltamos do campus de Bauru com o professor João Faria. É um instante só. Nós estamos aqui no Laboratório Didático de Conforto Ambiental da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Nós vamos conhecer as pesquisas e equipamentos utilizados na melhoria da qualidade de vida. Professor João Faria, o que representa este protótipo? Bom, isso é uma mesa d'água, é uma forma que nós encontramos de mostrar aos alunos do curso de graduação como que o vento se comporta ao passar entre prédios ou no meio, dentro de um apartamento, por exemplo, de uma casa, né? Então a espuma, né, passando nessa lâmina d'água, ela simula a passagem do vento. Então com isso é possível, por exemplo, na construção de um prédio, saber, né, 2 torres, por exemplo. Então, dependendo da posição que se coloca uma em relação à outra, vai haver uma circulação de ar entre eles ou esse ar vai ser totalmente barrado, o prédio de trás vai ficar sem ventilação, por exemplo. Atualmente, no seu ponto de vista, pelas pesquisas desenvolvidas, os profissionais da área de arquitetura, de engenharia, eles se preocupam com esse tipo de pesquisa, de estudo que vocês realizam aqui no laboratório? Em nível mundial, está aumentando esse tipo de estudo, principalmente quando se tratam de prédios institucionais. Então, nós sempre fazendo uma pesquisa mantemos atualizada uma pesquisa sobre o que está acontecendo na área. No Brasil, praticamente nada. Então, isso é ensinado nas escolas e depois parece que as pessoas se esquecem um pouco do que aprenderam, né, e não dão mais importância a esse tipo de estudo. Basta colocar o prédio no lote. Qual é o prejuízo para o ser humano em termos de conforto ambiental quando se tem a simulação de 2 prédios, conforme o senhor está mostrando para quem está em casa, onde o primeiro ou o segundo sofre constante prejuízo em relação ao conforto ambiental, como mostrado aqui na simulação? Por exemplo, pegando no caso de Bauru, que os ventos têm uma direção bastante constante em situações normais, né, exceto chegada de frentes, mas enfim, que é mais ou menos vindo de sudeste e indo em relação a noroeste.
Uma disposição desse tipo significa que esse prédio atrás vai ser muito pouco ventilado no verão. Não havendo ventilação, começam a ocorrer áreas de surgimento de fungos em banheiros, em dormitórios, por exemplo, né? E com isso, bom, surgimento de fungos causa uma série de problemas respiratórios, quem tem alergia tem... Sem contar o aumento de gastos de energia elétrica com ar-condicionado, ventilador. Sem dúvida. Isso aí é uma constante já comprovada. Isso né? aí E o senhor acredita que a legislação, os governantes no futuro possam verificar essa sistemática, essa problemática e barrar determinadas construções? Porque o que a gente vê hoje é um mercado imobiliário extremamente aquecido e a parte comercial sobressaindo em relação aos interesses de conforto ambiental e de qualidade de vida do ser humano, né? Bom, nós estamos assim caminhando devagarinho, mas estamos. Então, há pouco tempo saiu uma regulamentação sobre qualidade das edificações, que é uma coisa que não se tinha. Então, eram empregados materiais de péssima qualidade nas construções, né, com consequências desastrosas para os moradores, que tinham que fazer manutenções frequentes. Então, esse foi um primeiro passo importante que surgiu esse ano, onde então as empreiteiras têm que certificar a qualidade dos materiais empregados. Eu acredito que esse seja um possível futuro passo. Professor, se a gente projetar, né, os profissionais projetarem com uma aerodinâmica diferenciada, enfim, tem condições de minimizar esse prejuízo para o prédio próximo? Na verdade, isso já é feito. Quando se projetam prédios elevados, em geral se faz um estudo de aerodinâmica para minimizar a pressão do vento sobre o prédio e com isso reduzir o peso da estrutura. O prédio fica mais leve e é possível fazer prédios mais elevados. No caso ainda de prédios residenciais, principalmente de baixo custo, infelizmente ainda se mantém uma forma que maximiza o espaço ocupado pelos apartamentos, então eles acabam ficando com essa formazinha mais retangular, convencional. Para explicar esse conforto ambiental, a gente pode usar de exemplo o que aconteceu em Londres recentemente, de um prédio todo espelhado que reflete os raios solares, chegando a entortar latarias de carro e fritar até ovo devido à temperatura, professor? Sem dúvida. Não tem a ver diretamente com o vento, mas é um caso onde os projetistas não pensaram no entorno próximo, só pensaram no prédio em si, na forma do prédio, no acabamento, mas não foi feito um estudo sobre os impactos que esse prédio poderia causar ao redor. Ao longo dos seus estudos, das suas experiências, Bauru não corre esse risco, né? Pelo menos não por enquanto. Durante a construção, depois eu não tive mais notícia, eu ouvia reclamações daquele prédio que tem na Duque, que é todo espelhado, que eu não me lembro, né, pela orientação dele, como ele fica numa posição onde causa a reflexão dos raios solares, havia reclamação de motoristas. Conforme estava dirigindo, de dar o reflexo. Né, mais no final da tarde. Mas depois eu não ouvi mais nada, então eu não sei realmente o que aconteceu. Para você que está em casa, você ficou conhecendo o ambiente de trabalho e o ambiente das pesquisas do professor João Roberto Gomes de Faria. O Ciência Sem Limites volta para os estúdios na TV Unesp. Antes, porém, um breve intervalo e já retornamos. Um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, nós recebemos o pesquisador João Faria, do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Artes e Comunicação, Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru. Se você quiser contactar o pesquisador, pode mandar um e-mail, jualfari@faac.unesp.br, ou, se preferir, acesse a homepage www.faac.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Arquitetura. Professor, no bloco anterior nós estivemos lá no seu ambiente de trabalho, o senhor mostrou uma série de equipamentos, mostrou o seu trabalho diário, realmente é bastante relevante. Agora, a pergunta, Bauru, em termos de conforto, conforto térmico, em termos de qualidade de vida, o senhor acredita que tem condições de ser melhorados e vocês vão fornecer dados para que
o poder público possa até melhorar a qualidade de vida da cidade? Uhum. E Sim, dar sempre. exemplo, né? Lógico. Sim. Por acaso, a partir desse ano, no nosso programa de pós-graduação em arquitetura, eu tenho um orientado que trabalha na Secretaria de Planejamento, que está trabalhando exatamente no plano de arborização da cidade. E a arborização, como eu disse anteriormente, é um dos fatores para você melhorar as condições térmicas da cidade, né? Então, a ideia é nós trabalharmos a partir dos dados que eu levantei nas pesquisas anteriores, mais os que ele vem trazendo da Secretaria de Planejamento, para conseguir, então, encaminhar esse projeto da Prefeitura. Mas, preliminarmente, o que vocês já detectaram? Falta árvore, né? Ou não? Em geral, falta. Em geral, falta. Mas não existe uma lei que cada residência ou cada empresa tem que ter pelo menos uma árvore plantada em frente? Sim, isso acontece nos bairros, onde estão sendo feitos agora. Mas se você passa pela parte mais antiga, no centro da cidade, são poucas as ruas... Foi desprezado isso, né? Que ainda mantém, né? Durante um tempo, o comércio andou pedindo o corte de árvores porque interferia na fachada, né? Atualmente, essa visão mudou, né, em função das preocupações com o ambiente que a gente tem atualmente. Então, ainda não sei, né, se vai haver realmente uma rearborização do nosso centro. Vai esperar para ver. Nós temos o nosso papel como professores universitários, que é de formar os arquitetos que levem na sua profissão essas preocupações, né, de criar um ambiente interno no prédio, externo, adequado às pessoas que nele habitam, e não somente com questões de estética, ou porque um determinado tipo de construção está na moda. Assim, mas até em termos de funcionalidade e sustentabilidade também, né? Sem dúvida. Os profissionais aqui do campus estão saindo com essa visão, com essa consciência? Pelo menos uma boa parte, né? Não digo que todo mundo, as pessoas têm visões diferentes sobre a atuação do arquiteto, né? Mas eu acredito que, como a sustentabilidade ela vem sendo uma preocupação geral em todas as áreas, isso vem sendo incorporado cada vez mais pelos nossos profissionais, né? E em termos de pesquisa, professor, nós vimos que o objetivo do seu trabalho, né, como cientista e tal, é o planejamento para que as vias urbanas elas sejam muito mais convidativas para o pedestre e também em termos dos ciclistas também, né, para ter uma qualidade de vida melhor, né? O senhor tem algum tipo de sugestão para quem está em casa e possa ter uma noção de como melhorar, né? Lógico, andar menos de carro e tal é evidente, né? Não tenha dúvida. Mas o que pode ser feito, até mesmo do poder público, para que ocorra essa melhoria? Não, como eu disse, tem essa proposta, por exemplo, de arborização de algumas partes, né? Isso aí são pesquisas pesquisas não, são fatos, né? Que as pesquisas minhas, da minha colega Solange, que trabalha também com tema semelhante, deixam bastante claro que todos os resultados, as pessoas sempre preferem estar no lugar que tenha arborização em volta. Se estiverem dentro de um prédio olhando para fora, elas preferem sempre uma vista arborizada, agradável, que seja agradável, né? Então, são coisas um pouco óbvias, ou seja, às vezes dá a impressão que nós estamos fazendo uma pesquisa para mostrar o óbvio, mas por outro lado, se isso não for mostrado, as pessoas acham que não, isso não é importante, né? Mas... tem extrema importância no dia a dia das pessoas, sem né? dúvida. Para quem está em casa, tem como o senhor passar alguma coisa em termos de iluminação interna? O senhor falou recentemente, né, em termos de uma cozinha, de uma sala, em ler jornal e tal. Como é que a pessoa que está em casa ela pode se situar em termos de iluminação? Será que a minha luz, com essa wattagem, ela está correta para esse ambiente? Tá. Qualitativamente falando, né, atualmente com o uso praticamente total de lâmpadas do tipo fluorescente, a gente encontra lâmpadas que têm basicamente duas tonalidades. Uma lâmpada que a gente chama de luz mais fria, uma branca e outra amarelinha. E outra amarelada. Então, de cara, se a pessoa quer um ambiente mais aconchegante, usar uma luz amarelada. Se o ambiente for grande e for um ambiente de trabalho, do tipo cozinha ou banheiro, coisas do tipo, usa uma luz mais branca, né?
Em termos de quantidade, fica um pouco mais difícil, mas uma regra Teria que ter básica... aquele equipamento que o senhor mostrou lá, né, para medir. Sim, mas aí tem uma dica, na verdade, de um grande especialista da área, um americano, que foi o autor do projeto de iluminação da Estátua da Liberdade. O que ele fala é: olha para a sua mão e veja se você enxerga bem as linhas da sua mão. Se enxergar bem, é que a iluminação está adequada. Tá dada a dica então, né, professor? Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Agradecemos muito a sua presença aqui no Ciência Sem Limites. Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar presente e divulgar a nossa área de trabalho aqui. Perfeito. Ciência Sem Limites, ponto final. Na próxima semana, um novo assunto, uma nova pesquisa. Esperamos por você. Até lá.